Durante muito tempo, o mercado fitness foi associado principalmente à estética, performance e resultados rápidos. Mas quem vive o dia a dia das academias sabe que esse universo é muito mais profundo do que isso. Academias são lugares onde muitas pessoas começam transformações importantes, na saúde, na autoestima, na disciplina e até nas relações. O mercado cresceu, surgiram novos formatos, novas modalidades e novas formas de gestão. E junto com esse crescimento também vieram desafios importantes: experiência do aluno, gestão de equipes e a sustentabilidade das academias. E fica a pergunta: o que realmente faz uma academia crescer hoje? Para conversar sobre os bastidores desse mercado e as mudanças que estão acontecendo no setor fitness, eu recebo 2 profissionais que acompanham de perto a realidade de academias em todo o Brasil: Patrícia Lobato e Gílio Douglas, da Fitness Solutions. Sejam muito bem-vindos. E finalmente um episódio do Pode Convidar com essa dupla que eu tava louca para receber aqui no RT Records, para falar sobre um monte... Primeiro do que eu mais gosto, que é a academia, né? Mas o trabalho deles é incrível, eu sou muito admiradora e fã de vocês. Patrícia Lobato, Gílio, obrigada por aceitarem o convite. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada a você vamos lá. pelo convite, Paty. Vou começar perguntando já. Fica à vontade. Consultoria de academias, né? Em que momento vocês perceberam, né? Porque a vida fitness de vocês a gente sabe que é de longa data. Mas em que momento você percebeu que as academias precisavam dessa consultoria especial? Quantas horas desse a gente olhar, tem no podcast mesmo? Desse olhar especial e para só resolver. Essa pergunta, não pode. Aí acabou, vocês podem falar. Bom, Paty, na verdade é uma longa história, porque nós viemos os dois de dar aula, né? A gente foi estagiário um dia, a gente foi professor. Eu fui estagiária numa época que estagiário tinha que pagar para entrar numa academia, não existia estágio. Então a gente pagava a academia. Como eu já tinha uns relacionamentos em São Paulo, eu não pagava, mas tipo, também não ganhava nada, né? Então a nossa geração, a minha principalmente, né? Sou bastante mais velha que o Gílio, mas a minha não tinha essa coisa de valorizar as pessoas, ou se era bom ou você ficava pelo caminho. E daí, enfim, com essa trajetória de ir buscar tudo e sempre, né, correr atrás da superação da dificuldade para ficar bacana, para ser alguém na vida, que era assim, né, na minha geração, tô com 61 anos, eu acabei tropeçando ali num campeonato, né, e aí ganhei um campeonato e ganhei uma viagem para os Estados Unidos. E nessa viagem para os Estados Unidos eu fui na primeira feira internacional da minha vida, né, e aí eu vi uma barraquinha assim pequenininha, bem pequenininha, com uma mesinha, com uma toalhinha assim, plissada. Lá nos Estados Unidos eles fazem muito essas mesinhas plissadas, né? Não é stand. E daí eu vi assim, fitness consultant. Eu fui lá olhar, um cara sozinho, com 3 cartões, assim, bem humilde. Aí eu fui lá olhar e pensei assim, bom, eu já era coordenadora nessa época, né? Eu falei assim, nossa, eu nem sei o que ele faz. Mas a hora que eu li o nome, eu falei assim, acho que isso é alguma coisa que eu saberia fazer. E voltei pro Brasil e montei a CEF, que chamava Consultores em Fitness. E comecei esse trabalho meio na intuição, assim. Primeiro pensando que tinha que ter gente para coordenar as academias, e aí ninguém sabia o que era coordenar direito, eu também não, porque eu também estava inventando o que era. Porque isso não se ensina em lugar nenhum, nem na faculdade, né? Hoje você fala assim, existem cursos para coordenadores? Existem, mas ensina o quê? Né? Cada um ensina a sua experiência, porque não existe assim um currículo formal para ensinar mesmo a coordenar, né? Então um vai passando para o outro, e aí foi assim que surgiu a consultoria. E aí... Você sabe que eu já ouvi a Paty contar essa história várias vezes, mas hoje me surgiu uma curiosidade. O cara era jovem ou era velho? Era jovem. Era jovem. Ele estava de cabelo branco? Não. Talvez lá ser consultor seja melhor. E o Gílio veio da área fitness. Da área fitness também. Também, assim como a Paty, né? Comecei estagiário, professor e tudo mais. Mas eu, logo em seguida, assim, teve uma época ali, finalzinho dos anos 2000, início dos anos 2000, final dos anos 90, era muito comum você escutar nas universidades o seguinte: se você fizer só a graduação, você tá lascado. Você tem que fazer uma pós-graduação. A graduação já não é suficiente. E aí a galera saiu tudo para a área técnica, fazer... treinamento para populações especiais, fisiologia, treinamento esportivo e tudo. E eu olhei para isso e falei assim, mas se todo mundo for para essa área, vai ficar ruim para mim. E aí eu fui atrás de um curso de gestão esportiva. E achei uma pós em gestão esportiva. E aí dali em diante eu sempre trabalhei como gestor, coordenador. E aí cada local chama de um jeito, né?
E durante 15, 16 anos foi nesta área. Quando eu entendi que o que eu mais gostava desta função de ser gestor não era necessariamente a parte mais burocrática, era o desenvolvimento de pessoas. E aí eu falei, eu acho que tem um caminho aqui entre ser gestor e desenvolver pessoas, que pode ser pela consultoria. E aí eu acho que eu comecei a trabalhar com essa consultoria nesse sentido de tentar desenvolver as pessoas, sabe? Sim. E aí, assim, o aluno de hoje, ele é completamente... Eu não sei se é completamente, mas é bem diferente do aluno de 10, 15 anos atrás. O que vocês acham que mudou mais rápido? O comportamento desses alunos ou o modelo de academia teve... Você acha que o modelo teve que se adequar? Os modelos de academia tiveram que se adequar ou a gestão teve que se adequar? Vocês chegam nas academias hoje para fazer esse trabalho sempre pensando no aluno em primeiro lugar? Sempre no aluno em primeiro lugar. Quem dera que as academias tivessem se adaptado o suficiente. Não, talvez não, porque daí a gente não teria trabalho. Então, não, quem dera não. Mas assim, o que acontece, Paty? Se você pegar especificamente a musculação, que 99,9% das academias são academias que têm musculação, não necessariamente a principal atividade, mas sim, né? Acaba que a grande parte da academia acaba sendo musculação. Se você olhar para o setor musculação, para o professor de musculação, para o tipo de treino que é dado, e você olhar para quando eu comecei a dar aula, em 85, é a mesma coisa. Com uma coisa um pouquinho pior. Como em 85 você não tinha tecnologia, não tinha equipamento, não tinha nada, o relacionamento humano era lá em cima. E agora? E te dava aula com ficha de papelão na mão, com 15, 20 fichas. Fichinha ali, o aluno tinha que chegar, procurar a fichinha pela na caixinha. letra, e o professor fazia estrelinha, fazia coraçãozinho na ficha, porque ficava uma coisa assim, pô, parabéns, mandava parabéns pro aluno. Acabou isso. Entrou a tecnologia, os professores não tiveram, assim, esse salto de paixão, né? E acabou entrando o personal no meio, daí virou tudo por dinheiro. Então... E os alunos também hoje têm muito mais informação, acesso a muito mais informação. Eu acredito que foi o comportamento do consumidor, no caso do cliente de academia, que modificou. E as academias, como a Paty disse, elas estão tentando acompanhar essa necessidade, né? Você tem uma necessidade que é física e você tem essa necessidade emocional. Essa emocional não modificou, né? O que modificou foi a entrega. Mas a necessidade física, ela permanece a mesma, a necessidade de se movimentar e etc. Mas a necessidade emocional, de conexão, ela modificou. O aluno, ele não paga só pelo treino, né? Ele paga pela experiência dentro daquele lugar, pelo convívio, pela conexão, por tudo, né? Eu acho que é pela empatia até, né? Quem vai para uma academia, Paty, eu acho que busca principalmente conexão, independente se é com o professor, né? Então, você tem, às vezes, ali uma conexão feita, por exemplo, com a área de vendas. Você, por exemplo... Você era embaixadora de onde você trabalhava, né? Pode falar o nome? Da Sutalha, né? Adoro. Então, acho que você foi... Acho não, né? Isso é relatado por todos, pelo Murilo, por todos. A importância que você tinha como embaixadora da Sutalha. Você conhecia todo mundo, nome, sobrenome, onde estava a dificuldade. E você foi ali ajustando tudo para todo mundo. Passou pela pandemia. Quer dizer, isso é a conexão. Mesmo que eles não tivessem conexão com professor nenhum. Eu mesmo, quando virei aluno... Foi com você que eu ouvi falar, né? Então, eu acho que é muito. Porque eu acho que a gente perdeu, num dado momento, perdeu um pouco da coisa humana, né? É tanta informação de todos os lados. E aí a gente tem uma geração que vem, que também não tem essa pegada que a gente, que é de outra geração, conversa, fala, senta, né? O papel e a caneta, eu vou ver, eu vou conversar, eu vou dar um jeito, não desiste. Isso. É uma coisa humana, né? Uma coisa mais, né? Qual a maior dificuldade que vocês enxergam hoje nessa gestão? Porque vocês entram nas academias e vocês têm que diagnosticar, né? Vamos então ir para esse lado agora. Como que é o trabalho dessa empresa linda? Vocês vão ali, entram na academia e vão fazer um diagnóstico do que precisa ser feito. Vocês já chegam lá pro dono da academia? A gente tenta, né, oferecer esse diagnóstico. Tem dono de academia que fala assim, eu já sei o que eu quero, eu já diagnostiquei tudo. A gente fala ok, né? A gente não vai dizer não, mas a gente sempre acha que é uma boa oportunidade para um terceiro olhar, né? Um olhar não viciado, que não está vivenciando aquilo do dia a dia. Então, a gente tenta oferecer essa ideia de a gente ir para o local, passar 2, 3 dias, fazendo exatamente a experiência que o aluno dele, né? Que o cliente dele tem. Desde a recepção, passando pelas aulas, musculação e tudo, e depois isso vira um grande relatório
e a gente apresenta esse relatório. Isso é o que a gente gosta de fazer, sempre que há a possibilidade a gente tenta ir por este caminho, mas nem sempre a gente consegue fazer. Nem sempre é possível. Mas eu diria que sempre, mesmo que a gente não tenha começado por esse caminho, após a nossa entrada, a gente faz sempre esse alinhamento de expectativa, né? Explicando, olha, a gente entende que você enxerga esse pedaço como um pedaço mais importante, mas tem camadas que você não enxerga. E se a gente não trabalhar essas camadas antes, essa daqui não vai acontecer. E aí, assim, a gente nunca teve uma negativa, porque na verdade a gente começa muito pelo porquê das coisas, né? E a gente diz que, a gente brinca assim para fazer uma figura associativa, né? Que a consultoria é o personal da academia, né? Porque o personal, o professor, né? Porque hoje personal é tudo, né? Professor é tudo virou personal. Meus filhos falam, mãe, preciso contratar um personal. Eu falo, né? De qualquer coisa. É, de qualquer coisa. Então, essa figura do personal da academia é muito isso, né? Você vai fazer uma avaliação física para entender como é que está o corpo do aluno. Você vai entender quais são os objetivos dele. A gente tem que entender quais são os objetivos da academia, da gestão. Quais são as prioridades para a gente atacar. Porque tem muita coisa, né? A gente atua desde o pessoal da limpeza até a diretoria. E a gente atua muito nessa coisa do terceiro olhar, que é o que o Gílio fala, e de um estabelecimento de pontes de comunicação, porque, na verdade, grande parte das soluções já está lá. Só que as pessoas, é incrível, cara, as pessoas não conseguem se conectar e se vender uma para as outras, porque, na verdade, tudo é uma venda, né? Eu, para te convencer de alguma coisa, eu tenho que te vender uma ideia, não tenho que te impor uma ideia. Sim. Porque se você não comprar, você vai balançar a cabeça e vai falar... E não vai fazer, né? Então, é muito isso, assim, acho que o principal atributo do nosso trabalho está relacionado, assim, a desfazer esses nós, né? Fazer as linhas, mostrar, ó, são essas linhas. A galera da limpeza tá enxergando? Tô. Pessoal da área técnica, né? Pessoal da venda. E aí começa a cruzar as linhas, né? Mas cruzar com fluxo. E não cruzar trancando a linha um do outro, que é o que acontece quando não tem processo, né? Um atrapalha o outro querendo ajudar. Porque ninguém vai para trabalhar para atrapalhar o outro, você concorda? De jeito nenhum. Ninguém vai trabalhar para errar. Então, por isso que a gente defende tanto essa estrutura de processos. Porque o processo, ele te clareia em termos de objetivo e o primeiro passo, né? Ele permite que seja reprodutível, porque você consegue ensinar para outros, porque o processo está claro. Você consegue monitorar o que está sendo feito pedaço por pedaço, porque está escrito. E a ponta final, que é o objetivo, está alinhada com o dono. E a ponta inicial é alinhada com o funcionário. Então, não tem como errar. O que tem é que ter, obviamente, um ritmo que respeite minimamente o ritmo individual. É uma máquina. Você sabe, Paty, que a dificuldade às vezes não é nem no diagnóstico, sabe? Porque a gente consegue, 90% dos casos a gente consegue vender a ideia que o diagnóstico vai ser bom. E quando a gente apresenta, eles ficam super satisfeitos. Pegando essa analogia da Paty, quando o personal faz a anamnese, a avaliação, e ele pergunta para o aluno o objetivo, o aluno fala assim, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular e eu quero correr uma maratona no final do ano. Então, você acha que dá em 3 meses? Não dá. Então, a mesma coisa com o relatório, né, do diagnóstico. A gente apresenta para o proprietário e fala assim, então tá, então eu quero resolver tudo isso aqui em 3 meses. A gente fala, a gente vai ter que priorizar. E aí, foi até um aprendizado nosso, que a gente, como a gente gosta de gestão, gosta de processo, durante muito tempo a gente começava sempre pelo planejamento estratégico. E tinha algumas dores dele ali que a gente deixava, cara, isso a gente vai resolver com o planejamento estratégico. E a gente entendeu em determinado momento que, não dava pra gente começar de maneira tão estratégica assim, se a dor que ele estava sentindo ali, por exemplo, era uma dor de vendas. E a gente começou a inverter e começou a tratar daquela dor como se fosse assim, como se a gente desse um remédio para aquela dor e começasse o tratamento crônico com o planejamento estratégico, né? Dando prioridades para as coisas que talvez, né? E aí a gente acertou neste modelo, então hoje a gente aplica assim, tem uma parte, né, da carga horária que ela vai para o estratégico, para a gente resolver na raiz o problema, com processo, com gestão, e tem que ter uma parte que é analgésica, que é aquela dor ali que tem que ser hoje, amanhã. Homeopáticas para para outros. E que tem que, entre aspas, né, Paty, diminuir a febre, sabe? Tem que diminuir a febre, cara. Tá com febre? Precisa baixar a febre. Sim. Sem febre, dá tempo de tratar tudo. Agora, o cara tá com 40 graus de febre. Cara, e normalmente o cara que vai procurar uma consultoria, ele tá apavorado, né? Tá com febre. Que nem aquela história, vai procurar um geriatra depois que você já tá velho. Não adianta nada. Aí o cara vai dar mais trabalho. Antibióticos. Qual que é a diferença da mentalidade de um dono, entre o dono de uma academia que cresce
e uma que vive sempre apagando incêndio. A diferença desse dono que tá vendo a academia dele crescer e aquele dono que tá lá sempre apagando incêndio, nervoso. Disciplina. Porque esse que tá sempre apagando incêndio, ele não ele trabalha tanto quanto ou mais do que o outro, né? Mas ele não consegue ter uma visão daquilo que é importante para que a equipe comece a fazer através de um tempo mínimo de investimento para a equipe aprender a fazer. Ele é aquele cara que ele puxa tudo para ele, que ele centralizador. Ele quer fazer tudo porque ele quer ser protagonista, ele sabe, né? Ele quer ser protagonista. Então acho que assim, ego e disciplina, né? Então assim, deixar o ego de lado e ter a disciplina de se manter como dono no lugar dele, que ele tem um lugar super importante. Super. E às vezes não tem tempo de assumir esse lugar e fica lá batendo cabeça e reclamando que ninguém faz, que se ele não fizer, ninguém faz. Sim, enquanto ele fizer, ninguém vai fazer. Esse microgerenciamento, né? Eu costumo dizer que tem dono que ele acha que ele tá no BBB, porque ele bota lá na sala dele aquela TV com um monte de câmera e ele fica ali tentando controlar isso, e aí pede a folha de ponto do lado para saber se o estagiário chegou 5 minutos. Então, tem alguém que vai fazer isso? Tem alguém, você contratou um coordenador, um gestor para fazer isso. Ah, mas ele não fez, passou isso, passou aquilo. Sim, passou. Passou uma vez, não vai passar a segunda. Se passar a segunda, passar a terceira, você está com o funcionário errado. Aí é outro processo. É como contrata, como treina, né? E aí a gente está falando aqui de academias que já existem e que contratam o serviço de vocês. E abrir uma academia. Qual o maior erro de quem decide, erro ou acerto, né? De quem decide abrir uma academia? Hoje eu quero abrir uma academia. Existe algo que todo dono de academia tinha que saber antes de abrir uma academia? Eu acho que tem várias coisas que ele precisaria saber, né? E essa foi uma demanda que, assim, nos últimos 3 anos disparou. A quantidade de... A gente tem pelo menos 1 a 2 projetos por mês de novos negócios, pelo menos de estudo de viabilidade. Pode ser que depois do estudo, né, a pessoa repensa e fala assim, acho que talvez não seja o momento de eu abrir. Mas que ela faz o estudo de viabilidade, aumentou muito essa demanda. A Paty pode ter uma outra opinião. Eu acho que existe um equívoco que é, às vezes, não ter bem definido para qual posicionamento o seu negócio vai ser feito. E querer atender tudo, sabe? De querer atender com o mesmo ticket, perfis diferentes de pessoas, com serviços. Eu quero ter tudo, eu quero ter musculação, eu quero ter isso no mesmo espaço para todo mundo. Cobrar R$ 99,90. Cara, não dá. Você vai ficar maluco com isso. Por quê? Porque é mão de obra diferente, coletivas é mão de obra diferente de musculação, que é diferente de natação, sabe? Então, assim, como que você vai controlar? Como que você vai gerenciar? A cidade que você está, a região que você está, fomenta profissionais dessa área? Qual o custo desses profissionais dessa modalidade tão disruptiva que você quer colocar? Então, assim, querer fazer tudo, eu acho que é um grande equívoco de quem abriu uma academia. E tem um outro grande equívoco, esse acho que é o mais comum de todos, é chegar pra gente com os equipamentos comprados, né, Gino? Porque, clássico. Assim, o investidor, como ele muitas vezes não entende do negócio, né? Ou ele tem um professor que é personal dele, que entende, e daí ele já rapidamente ele investe naquilo que é palpável. Só que a parte mais importante de uma academia, ela não é palpável, ela não é tangível, que são as pessoas, porque você vende serviço, né? A gente fala assim, a área de serviços é a única que produz, comercializa e entrega ao mesmo tempo, certo? Porque a indústria produz. Sim. O comércio comercializa e o serviço entrega. A academia tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, todo dia, perfeito. É muito difícil, né? E aí, o que o investidor, que é a pessoa que vem, né, com aquele raciocínio do que é meu, né? É o meu espaço, é o meu equipamento. Então, normalmente, você pega, né, grandes investimentos, às vezes a gente tem que devolver o equipamento porque não cabe. Nossa. Porque comprou equipamento antes de definir o espaço. A grande parte chega com 2 coisas definidas, que é o local, que é o tamanho do negócio, e os equipamentos. E isso vai limitar o negócio dele, em algum aspecto. E aí depois ele quer colocar outras coisas, a gente fala assim, mas esses equipamentos que você comprou, nesse espaço aqui, não dá para fazer. Aí começam os problemas. E o cara chama a consultoria já depois que ele fez isso. Que desespero. Alguns não, né? Alguns chegam assim na ideia, que é o ideal, né? Até porque o cara que vende o aparelho, ele quer vender aparelho. Então, esse é o ponto. É porque a indústria, todas as indústrias, a farmacêutica, não pensa no próximo. A química,
alimentícia, a indústria, ela precisa dar vazão, porque ela produz. Então, o que ela faz? Ela faz as narrativas, ela financia estudos científicos, dizendo que determinada coisa é a melhor do mundo, musculação, equipamento, é a melhor coisa do mundo, realmente é muito bom, mas não é a única coisa do mundo, né? Aí ela cria o secto, né, que são os profissionais que, né, vão fazer aquilo lá. E o aluno é, entre aspas, movido pelos profissionais, e o investidor olha para aquilo e fala, é isso que eu preciso, né? Então, o marketing define o conceito dele, o marketing define o que ele compra, a marca que ele compra, quantos equipamentos. Ele chega na feira, muitas vezes nessas feiras, né? Ele chega na feira e ele compra a academia inteira. É muito comum isso. Aí, a gente tem que fazer o que é possível, né? Mas é uma pena, porque assim, às vezes, o excesso de equipamentos limita justamente o número de alunos que ele vai atender. Então, aí, muitas academias vivem de matricular aluno, porque ele precisa de dinheiro. Depois não segura. Mas depois ele não mantém esses alunos lá. Isso ainda acontece muito, né? Muito. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Inclusive, as academias que se chamam low cost, mas na verdade é baixo preço, não é baixo custo, né? Porque o custo não é baixo. Sim. Mas essas academias de baixo preço é uma das estratégias, né? É vender muito. Já existem estudos, estatísticas, né? Que a média de frequência do público brasileiro em academias é 2,3 dias na semana. Então, você pode, em tese, vender 3 vezes mais. Se você funciona 6 dias, você pode vender 3 vezes mais do que a sua capacidade de atendimento. E essa é a estratégia da academia de baixo custo. Ela cobra pouco, ela enche de venda, e daí se beneficia desse hábito, né, curto de frequência, que e piora quando o atendimento é ruim. Exatamente, eu acho que o custo até sai mais... Porque, assim, é muito mais fácil você manter um cara lá que se matriculou e tá lá, ele já sabe como é que funciona, ele já tem o professor dele, o professor já conhece, vai fazer do que todo dia você ter lá uma pessoa que vender, que falar... comercial gigantesca em marketing, né, na captação de novos leads. Você vai colocar uma pressão muito maior e um investimento muito maior na parte comercial. Agora, essa questão dos equipamentos, se você pegar, por exemplo, hoje várias academias fazem pesquisa de satisfação, NPS e tudo mais. Se você pegar uma grande quantidade das reclamações vindas dos clientes, elas são de equipamento no sentido, eu quero mais equipamento, eu quero equipamento que não tem. Porque se você pegar a estrutura básica de uma academia, se pegar um leg press, por exemplo, a mecânica dele, a estrutura não mudou. Não mudou. Só que a indústria de equipamentos, ela lança sempre um equipamento um pouquinho diferente. Que tem uma pegada diferente, uma curva. Aí o que o aluno faz? Ele vai numa academia e fala assim, esse não tem. Aí vai lá na caixinha de sugestões e fala assim, esse não tem. Aí o dono desespera e fala assim, eu tenho que comprar. Ele vai pra feira, ele faz o quê? Compra 3 equipamentos. Aí ele vai lotando a sala. Quando ele lota a sala, fica sem espaço para as pessoas se locomover, fica sem espaço para fazer exercício livre. Aí o aluno começa a sair. Por quê? Porque a experiência não é boa. Fica difícil, por exemplo, uma academia que tem excesso, não estamos falando de quantidades, né, adequadas, não falando de excesso. Fica difícil do professor enxergar a execução do aluno. Sim, sim. Tem tanto obstáculo na frente que o aluno vai ficando cada vez mais isolado. E uma coisa vai ligando a outra, né? Porque aí se o empresário não tem como pagar mais funcionário do que ele tem, porque ele precisa ter mais professor em sala, mas também não vai ter... Aí o professor em sala não dá conta. O salário dele também não ele quer ser personal. Aí ele... Nossa! É isso aí. É o ninho de uma fagáfo. Você acha que essas academias low cost, elas desvalorizaram um pouco o mercado? Não. Você acha que tem... Eu acho que essas academias têm um perfil das pessoas que vão para essas academias. Tem. Essas academias... Eu acho que elas têm um papel bem importante, tá? Porque o que acontece? Uma pessoa que é gymphobix, né? Que fala que tem medo de academia. Ela entrar numa coisa que ela tem medo, que ela não sabe se ela vai gostar pagando muito, é muito mais difícil. Pagando pouco, ela talvez arrisque. Então, na nossa visão, a gente sempre diz, olha, vai abrir academia de baixo custo aqui, de baixo preço, não se desespera, porque tem o público, é uma porta de entrada. Assim como tem a academia de bairro, que é uma academia pequena, mais roots, mais que tem gente que fala que não tem espelho, a academia que tem... Aí, por exemplo, vem a parte das franquias. Sim.
Que aí eu não sei nem como é que... Eu não consigo nem imaginar isso. É porque assim, é difícil você pegar um dono de uma academia lá no interior, que tinha a academia dele simples e tudo mais, e de repente chegou uma low cost, uma franquia nacional, abriu do lado dele, quebrou a academia dele. É óbvio que se você perguntar para ele, ele vai ter uma visão de quem era o dono do negócio e perdeu, entre aspas, o negócio por causa disso. Foi por causa da low cost. Esta é a visão que ele vai ter e tudo certo, ele ter essa visão, né? Mas quando a gente olha o macro, esta democratização para as pessoas poderem entrar numa academia, saber que aquilo pertence, que ela pode malhar, que ela faz parte deste universo, com equipamentos legais, né? Com uma estrutura legal, com ar-condicionado, porque a estrutura das academias 20, 30 anos atrás era muito ruim, em termos de arquitetura, de projeto arquitetônico, de vestiário, muito ruim. Então, acho que elas tiveram este papel. Agora, claro que isso traz consequências para quem não profissionalizou a gestão, para quem não aproveitou uma lacuna que essas academias deixam, que é a seguinte: elas trazem processos mais estruturados de gestão? Trazem, né? Até para replicar uma franquia, você precisa ter esse processo. Mas ela nunca vai conseguir absorver a característica da região, do local, calorosa, sabe? Então, assim, é esta lacuna que este dono de academia pequena, de bairro, ele tem que aproveitar. Ele não adianta ele querer competir no equipamento, na infraestrutura, no projeto arquitetônico. Mas se ele, com uma equipe boa de professores que conheça a particularidade daquele aluno, atendimento, sorriso, isso ele consegue oferecer. Porque no fim das contas, o humano ainda ganha, é né? O que importa e é o que não se copia, né? Agora, também tem o outro lado disso, que é aquele excesso de afeto e querido e etc., mas também sucateia tanto que também daí fica inviável, entendeu, Paty? Então, assim, não é uma coisa que não é nem saudável, né? Foge até um pouco do... Não dá, entendeu? Tem academiazinha que a gente chega e fala, ai, mas você acha? Eu falo, vende, fecha, sabe? Porque, assim, chega num ponto que é um ponto que não... Se a pessoa não tem um sócio, não tem um capital, né, para melhorar realmente a infraestrutura, porque, como o Gílio disse, a régua, em geral, subiu. Em termos de projeto, iluminação, né? A parte arquitetônica melhorou. Em termos de equipamentos também, a quantidade de equipamentos. Hoje você consegue equipamento da China muito barato. Hoje o acesso... Muito barato. Então, assim, se você ficar numa academia que, tudo bem, são os melhores professores do planeta. Mas também tem lá um negócio enferrujado. Um banheiro que, sabe, não dá o mínimo de condições para as pessoas frequentarem. Por mais barata que ela seja. Por mais barata, não dá. Sabe? Eu acho que isso aconteceu também, Paty, até aqui em Floripa, isso é bem... Aconteceu recentemente, inclusive. Aqueles mercadinhos, supermercados e mercadinhos regionais, né? A própria Lagoa, né? Tinha um mercadinho que agora mudou, né? Sim. Por quantos anos aquele mercadinho sujinho, meia boca, sobreviveu? Por muitos. Chegou uma hora que não dava mais, né? Aí veio uma rede, pega o ponto que é excelente, dá um belo de um banho de loja, coloca uma equipe com processo treinada, que pode ser até que ganhe menos, mas funciona mais. Então, é um equilíbrio muito tênue, sabe? Entre você fazer uma coisa que é só estrutura, é só legal, é só querida. Não dá, cara. Área de serviços, você não tem como você falar... Por exemplo, você pega um salão de beleza, por melhor que seja manicure. Se ela tiver num espaço... Você entendeu? Não tem ali um forninho para poder fazer ali a higienização dos equipamentos. Eu não vou. E o cliente hoje está mais... Sim, porque a rede social também deixou... Chato, mas... Claro, não, a rede social ela deixou a régua, mesmo que ele não frequente. Mas se ele abrir hoje o Instagram dele, ele vê academias, assim, absurdas. Então, antes ele não tinha esse parâmetro, certo? Aí abriu uma academia melhor na cidade dele. Então, ele já tem o parâmetro que ele pode ir lá visitar e ver e comparar com a academia de bairro dele. Aí ele abre o Instagram, ele vê academias, né, luxuosas, com um monte de coisa. Aí ele fala assim, peraí, tudo bem, é barato, mas não dá para ser Eu quero mais, né? Porque o consumidor, ele vai em busca do melhor preço, melhor ambiente, é o melhor conjunto, a gente fala, né? Então, às vezes, a gente tem, assim, a academia, ela tem uma estrutura linda, mas não é o melhor conjunto, sabe? Eu acho que a régua do consumidor, ela tá ligada ao melhor conjunto. Eu consigo estacionar meu carro, eu tenho amigos, o professor me conhece, o preço é bom, cabe na minha conta, a vestiário é legal, tem aula que eu gosto, sabe? É o melhor conjunto. Não dá pra você chegar e falar assim, não, isso aqui eu não vou ligar. Não rola. Porque você vai usar aquilo bastante, né? Sim. Se você vai uma vez na vida, vamos dizer, um restaurante, que a gente também gosta de usar o restaurante, né?
Você vai num restaurante que é luxuoso, que é lindo, divino, maravilhoso. Você se sente assim, a rainha da Inglaterra no restaurante. A comida vem fria. Acabou. Aí, ao contrário, eu vou num restaurante que é mais ou menos, mas o garçom... A comida é... O garçom sabe o que eu como. Me traz a bebida que eu gosto, na temperatura que eu gosto. Traz a sobremesa sem eu pedir. Faz uma gentileza. Traz um mimo. Mesmo que não seja o lugar mais maravilhoso, eu volto, eu levo meus amigos. Né? Pode ser que na hora de fazer um evento eu não vá fazer lá, porque eu preciso de alguma coisa que choque uma vez só. Mas existe... Mas o que vai entrar na minha régua de consumo não é menos que aquilo. Não. A academia é frequente demais na vida, na rotina da pessoa, para ela deixar para trás ou passar pano para alguma coisa. Uma loja que você vai comprar um negócio e você sabe que o atendimento lá não é bom ou que ela é mais caro ou qualquer coisa, você vai lá uma vez ou outra, tá tudo bem. A academia você vai todo semana, dia, 3 vezes, você não 4. vai passar pano para alguma coisa que é muito importante para você. Você tem que se sentir bem no lugar minimamente, né? Paty, eu vou te Isso é falar uma coisa, não vou falar a marca, mas é uma empresa aqui de Floripa, de café. Uhum. Eu não tomo café, mas tem aquele ambiente legal, né? Então, pô, quando eu morava lá na Lagoa, eu ia às vezes trabalhar ali só para sair de casa, né? Para tomar um suco, né? O café, e aí encontrava pessoas, blá, blá, blá. Era legal, era um happening, né? O atendimento tão ruim em uma unidade que eu cortei. A unidade da Lagoa eu cortei. Aí eu falei assim, abri uma no Campeche. Vou lá. Na pandemia, um atendimento, eu nunca mais entro em nenhuma bandeira que tenha a mesma marca. Porque foram 2 experiências. Aí depois você me fala. Te falo. Depois você me Com conta. prazer. Você sabe que o cliente é isso, né? Sim. O cliente, sim. ele leva a experiência para os amigos. Com toda certeza. Com detalhes, né? E as academias, elas são testadas diariamente. E a gente fala pro professor, olha, professor, não dá para ficar dodói aqui. Aqui você tem que estar sempre lá em cima. Tá Sempre, dodói? é. Tá dodói? Me avisa antes que a gente vai dar um jeito. Porque não dá. E os alunos estão ali, eles conversam entre si, eles se olham, eles falam, enfim, né? Hoje se fala muito em academia wellness. O que significa isso na prática? Agora tem um monte de nome as academias, eu adoro tudo isso. Eu acho que esse movimento, ele tá levando as academias a se preocuparem com algo que já era uma preocupação, pelo menos nossa, já era há muito tempo, mas que vem para tentar equilibrar um pouco este apelo estético pelo físico que teve nas últimas 2 décadas, vamos colocar assim. A questão é que tem muitas academias achando que ser wellness basta colocar ali uma aula de yoga, um aromatizador e deixar a academia um pouco mais clean, que daí agora minha academia é wellness, bem-estar e é muito mais do que esta parte, né? É realmente principalmente aquilo que a equipe técnica vai fazer com as necessidades deste aluno. O treino precisa ser diferente, a programação de treino semanal precisa ser diferente, o cuidado na abordagem de algumas questões precisa ser diferente. E esta parte, ela não é da infraestrutura, não é da grade de aulas, é de uma outra demanda, que é de treinamento e capacitação da equipe para poder trabalhar nesse sentido, mais wellness e menos fitness, né? Então, eu acho que as academias começaram a modificar primeiro a proposta de infraestrutura agora. E agora o desafio delas é assim, agora a gente tem uma infraestrutura que é um pouco diferente da infraestrutura, vamos dizer assim, tradicional de uma academia que a gente conheceu nos últimos 20 anos. Agora a nossa academia parece wellness, mas ela é wellness de fato. Acho que esse vai ser o desafio que a gente vai ter deste momento agora para frente. Né? E do aluno também, né? Porque o aluno, o cliente escuta isso e fala assim, o que será, né? Vou lá ver, eu sou essa pessoa. E chega lá e aí quando você vê que a pessoa também não é. Exato. Não é nem o que ela está procurando. Você tem os 2 lados. Então, Paty, tem que tomar muito cuidado hoje em dia. A UFSC fez a primeira análise de bem-estar documentada no Brasil. O Narras já é falecido. Ele criou uma coisa que chama Pentáculo do Bem-Estar. Genial. Isso foi na década de 90, né? Acho que foi antes. Eu não tenho a data certinha. Acho que foi até um pouquinho antes. O que acontece? O pentáculo é uma estrela, né? Então, de uma forma muito simples, bem didática, com lápis de cores, bem legal. Porque as coisas da UFSC, elas normalmente nascem assim para ser aplicada em qualquer lugar, né? Não é aquela coisa que depende do né? Então, enfim, é bem prático para a comunidade, para a sociedade. E o Pentáculo do Bem-Estar é genial porque ele traz as 5 variáveis que no estudo foram apontadas como variáveis que somadas levam ao bem-estar. Porque o que é bem-estar?
né? Vamos dizer que o bem-estar pro cara que é puxador de ferro é ele se sentir bombado, tomar ali um whey, né? Terminar o dia com uma camiseta remador, né? Mostrando... Ué, ele tá super bem. Então é difícil definir bem-estar, né? E esse estudo traz isso, que a gente usa, inclusive, o Pentáculo como uma das ferramentas para a gente orientar a equipe técnica, dizendo, tá, e o comportamento preventivo? O que você trabalha com o seu aluno sobre comportamento preventivo? Porque o professor só passa exercício, o professor tradicional só passa exercício, né? Então, uma das perninhas da estrela é relacionamentos. Né? Se a pessoa tem 5 níveis, assim, se a pessoa coloca 1, é que ela tem baixo relacionamento. Ela não vai ter bem-estar na leitura do narrativo. E é brilhante, porque hoje em dia, Oxford, todas as grandes universidades mostram que felicidade está diretamente relacionada a amigos. E onde está o relacionamento dentro de academia? Essa você sabe responder. Onde tá? O relacionamento numa academia. Entre os funcionários e os alunos. Do quê? Você faz aula do quê? Você é praticante de... Aula coletiva. De aula coletiva. Amo. Essa é a representação. São as minhas amigas do meu dia a dia, depois da aula. É depois a representação do que é comunidade, relacionamento, as aulas coletivas. E aí a indústria de equipamentos, né? Trouxe uma outra leitura. Aos poucos foram matando as aulas coletivas para vender equipamento. Então é assim, ó. Derruba aquela sala ali e vamos colocar mais equipamento. Cabe quantos lá? 15? Derruba. Entende? Vamos investir nas coletivas. Coloca mais horário de coletiva. Então aí nós vamos parar em outra ponta. Porque assim, na minha época, né? Época de Jane Fonda. Adoro. As indústrias de calçados é que mandavam no mercado. E indústria de calçado quer vender quantidade. Tênis. Na musculação, enquanto tem um aluno e um professor, em coletivos eu tinha 50 alunos e um professor. Eram 51 pares de tênis. Né? Então, enquanto a indústria do calçado, dos tênis, né? Calçado específico esporte, mandou na indústria do fitness, as coletivas tinham formação, convenção, investimento pesado. A gente era patrocinado por Reebok, Nike, por tudo que era marca de tênis e ganhava tudo e blá blá blá. Isso se inverteu e foi para onde? Para o maquinário. Vieram mais forte. Junto com o maquinário veio uma outra onda, que é a onda do personal trainer. Que aí eu ia perguntar do educador físico. Para ser um professor de coletivo, o cara tem que ser... Tem que ter carisma, tem que ter técnica, tem que ter formação. Tem, mas aí você pega hoje, por exemplo, quando a gente faz processo seletivo, e eu tô lá mandando os convites para os candidatos de estágio, por exemplo, e eu pergunto para eles assim, o que você quer ser, onde é que você está, qual que é o seu futuro, né? Eu estou fazendo o curso de personal trainer. E não é o curso para ser professor de educação física. Entendeu? Mas aí você acha que... amplo, tudo bem. E aí, financeiramente falando, o personal, obviamente, a gente sabe que ganha mais. E se valorizassem mais a aula desse professor que faz as coletivas, ou ganha por aluno, ou metas, vocês devem ter todo esse... né? Esse trabalho em cima das aulas coletivas. Sim, Paty, isso a gente está entrando numa fase de correção de divergências que o próprio mercado criou porque só se investiu em equipamentos por 20 anos. Então, neste movimento, o professor acabou se virando por conta própria. E o que acontece? A indústria de equipamentos investiu em personal trainer. Por quê? Porque eles dão aula em equipamentos. O professor de aula coletiva não dá aula em equipamento. Aquela marca agora eu esqueci o nome, nossa, eu fiz tanto. Que era a história que eles tinham, que você tinha que pagar por mês, eles formavam os professores. Body System. Isso ainda existe? Eles existem? Existe. E foi um grande marco, eu acho que foi um grande marco, não foi? Foi uma era, né? Foi uma era, foi uma década e meia, mais ou menos. Que acreditaram nas aulas coletivas. Sim, inclusive moveram o mercado, né? Acho que foi tipo um último suspiro, né? Foi. Assim, tipo um último suspiro que a gente viu realmente, assim, grandes movimentos, lançamento de aulas e tudo isso. Foi meio que isso e depois, como a Paty falou, foi meio que morrendo. Então, hoje, não dá pra gente tirar o personal da equação hoje.
né? Loucura achar que um professor hoje não dá para tirar. Tem que equilibrar. Não porque você tem muitos adeptos, né? Até porque tem muita gente. Mas tem que equilibrar, tem que achar um meio termo hoje, porque também simplesmente o dono de academia montar toda uma estrutura, falar assim, tá bom, e aí os personagens entram, dão a sua aula, saem, e eu fico, tipo, olhando... Sai, leva o dinheiro e a conta fica pro dono da academia. Também não dá. Então, o nosso modelo é tipo assim, tem que ficar bom para todas as partes. Parceria boa, a gente sempre fala isso, parceria boa é aquela que funciona para as duas partes. Então, assim, o personal tem que ter o seu espaço, a sua carga horária para poder atender seu personal, aumentar a lucratividade dele ali. Ok. E a contrapartida dele para aquela academia, para aquele proprietário que montou toda aquela infraestrutura, que investe, que paga imposto, que tudo mais. Qual é? Ah, não é nenhuma? Peraí. A conta não bate. A conta não vai fechar. Isso na linha do tempo, a gente enxerga um problema, né? Um desafio. E assim, o que eu tenho visto, eu por ser uma adepta de aulas coletivas, amo, eu aparece no meu Instagram, no meu perfil, que aí eu comecei a reparar de alguns anos pra cá, que a gente tem, assim como teve a Body System, tem alguns professores que provavelmente mantiveram ali as aulas coletivas e que eles fizeram a própria marca deles, dando cursos e entrando com a marca dentro. Então, dentro lá da Academia X vai ter a aula... Método tal, exatamente, método, essa palavra. O CrossFit foi vamos dizer assim, a bandeirada que demonstrou o poder das aulas coletivas, né? Porque, na verdade, quando as aulas coletivas estavam indo pro ralo, aparece o CrossFit com toda a potência em função do efeito tribo. Não é porque... é porque eu gosto de carregar 50 quilos. Não é. Não, mas é o efeito tribo, né? O nosso DNA, o DNA do ser humano é dependente da tribo. Para tudo. Para tomada de decisão, para fortalecimento, para guerra, para tudo. E por isso o Homo sapiens sobreviveu, né? Pelo poder de comunicação e organização em tribos. Então isso está dentro do nosso DNA. A gente contra isso não tem uma solução, porque mesmo que eu tenha um personal, esse personal uma hora eu me enjoo dele, eu vou para minha tribo. E se a minha tribo estiver no boteco, eu vou pro boteco, eu não vou ficar com o personal só, né? Então, assim, o professor que é inteligente, que seja ele personal, seja ele de coletivas, ele vai criando redes. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um professor de uma rede que a gente atende em Brasília, que é um personal bem diferenciado, né? Tem visão de negócio, são poucos, mas tem, né? Ele, todo ano, ele fecha um restaurante para os alunos dele, caríssimo, porque tá bem de vida, né? Tem condição, só para fazer a conexão entre os alunos, que é a tribo dele. Ele não deixa o aluno fazer a própria tribo. Não é que ele não deixa, né? Sim. Ele oferece uma tribo adicional. E tipo, nós aqui, a gente é aluno do fulano. Isso, e aí é essa tribo. Aí assim, usa a camisetinha. Daí vai no evento X. Aí vai numa corrida. Aí faz a pelada. Aí faz o grupo no WhatsApp. Aí faz o churrasco. Aí faz a degustação de vinho. Eu já fico todo empolgado com essas coisas. Ele é o promotor da tribo. Só que a maioria dos personagens não entende isso. E assim... investe tanto tempo dando aula, porque gasta mais do que ganha, que ele não tem tempo nem de estudar, nem de ganhar novas habilidades e nem de cuidar da tribo. Nem de fazer a gestão. Outra modalidade coletiva que agora voltou bastante, com muita força, e justamente por isso, é o Pilates, que é uma pegada totalmente diferente do CrossFit, mas também é grupo, também é aula coletiva. A corrida, o fenômeno da corrida. É o quê? Tribo? A gente até estava conversando antes de começar a gravar sobre a história do outdoor, né? Depende do lugar, mas eu acho que tá vindo. Eu acho que tá... Independente, até em São Paulo, que eu tenho ido bastante agora, por conta da minha neta, você vê que as pessoas estão indo pro Ibirapuera ou para algum parque. Lógico que a gente está falando de um lugar que tem que ter segurança, mas aqui em Florianópolis a gente está vendo essas tribos todas, do beach tênis, da corrida, da trilha, surf, do skate. Paty, o ser humano se organiza em tribos, ponto. E a própria academia é a tribo. É uma tribo e que também pode ter pequenas tribos dentro da tribuna. É isso? Então, por que a gente defende tanto ter calendário de eventos? Por que a gente pede para organizar calendário de eventos com antecedência? Porque isso é uma ferramenta poderosíssima para vendas, né? E às vezes, por falta de planejamento estratégico, as academias não conseguem prever eventos. E aí aquela correria, aquela coisa arada, no final o que era para ser nota 10 vira nota 7,
aí gasta muito, aí já não faz o outro, né? Então, assim, no final, se você for olhar, tudo é processo, né? E se eu entendo que o efeito tribo é algo desejado, eu tenho que investir nisso, né? Tem academias que fazem isso com primazia. A Sotalha é uma, acabou de ter agora a Travessia, um sucesso. Anos já, né? 380. Recorde de inscritos. É um evento lindo mesmo. Recorde de inscritos. Pô, ação social, várias tribos, que não é a tribo só de nadador, porque tinha lá as criancinhas, tinha a galera da prefeitura, tinha a comunidade, tem os barqueiros, tem gente que vem de fora da cidade. Tem gente que vem de fora do Brasil. Então, assim, qual a importância disso, além do efeito tribo? Porque eu tenho, tá? Minha meta, hoje eu tava ouvindo, eu tava no vestiário, eu tava ouvindo uma aluna falar, né? Dizendo assim, você sabe o que foi a coisa mais legal? Eu ouço os comentários muito legais, cara. Sabe o que foi a coisa mais legal de ter participado da Travessia? Eu tava com a camiseta da Travessia, né? E ela achou que eu tinha participado, mas eu só ganhei, porque eu tava fora, né? Aí ela falou, foi os meus filhos terem passado no pórtico comigo. São pequenos, também, fiquei toda arrepiada. São pequenos gestos e momentos e coisas que marcam... Quanto que vale, né, essa memória? Quanto vale o meu filho pequeno ver que eu atravessei o mar a nado, que eu cheguei antes de um monte de gente, porque a criança, ela pode não entender se mas ela não tem nem noção do tamanho daquele, né? Ela tá vendo. A minha mãe fez. Que mensagem... Qual é a mensagem que eu tô passando de esporte, de saúde? E vai querer fazer também. Bem-estar. O que é bem-estar? Muito provavelmente. Pra essa mãe, o que foi bem-estar? Foi passar o pórtico com os filhos. Independente dela fazer natação. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu acho que é nesse panorama que tanto o profissional de educação física, quanto o empresário da academia, quanto o funcionário de qualquer área da academia tem que entender. Porque ele é o promotor disso a cada minuto. E assim, né, são muitas vertentes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo tem que estar conectado, a comunicação interna. Esse professor, ele precisa entender que aquela pessoa que está na frente dele não necessariamente gosta de fazer aquilo que ele gosta de fazer. Exato. Porque ele muitas vezes quer prescrever aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita ser o melhor para ele. Então, assim, a gente estava... esses dias mas isso ele não aprende na faculdade. Não, ele aprende com a gente. Daí tem que fazer encontro, tem que fazer bate-papo. A gente estava num treinamento e foi muito legal, porque a gente fez uma dinâmica de prescrição e saíram vários treinos, né? E aí a Paty fez uma pergunta no final e foi assim, tá, mas e se eu não quiser fazer nada na musculação? Se eu quiser fazer um alongamento, uma aula coletiva, não saiu nenhum treino disso. Porque hoje eles estão tão fechados na musculação que é difícil eles enxergarem que é possível, às vezes, ter uma aula de mobilidade, alongamento, uma corrida na esteira, uma caminhada que seja na esteira. E a pessoa vai estar super feliz com isso. Então, essa dificuldade de entender a pessoa que está na sua frente, realmente, né, de verdade, é que eu acho que é o dificultador para essa conexão de bem-estar. Para entender que o bem-estar para você é diferente do que é bem-estar para ele. Sim. E eles têm que ter esse time do... E tudo é educação. Sim. Né? Porque, assim... voltando à frase de que ninguém trabalha para errar. O cara não estudou educação física para prescrever um treino ruim. O cara que vai para educação física, ele já se reconhece como uma pessoa de pessoas. São poucos que vão para laboratório, né? Tem uns que às vezes cai errado na academia, a gente manda para o laboratório. Acontece, né? Mas manda para a sala de avaliação. Isso, normalmente já são caras que falam assim, cara, dar aula é minha vida. Entende? Ai, como é bom pegar Tem médico, tem engenheiro que largou medicina, engenharia. Assim, ó, tecnologia da informação. A Suelen tem 2 formações, cara. É um sucesso. A Suelen tem 2 formações. Ela largou tudo. E é a melhor profissional que tem. Então você fala assim, que valor tem isso? Que valor tem esse educar o aluno, educação física, né? O professor que entende que ele é um educador físico. Professor, educador. O físico é tudo, né? O físico é tudo, é a mente, é a higiene, é o comportamento preventivo, é o relacionamento, é o teu carrinho, né, cara? Hoje ele tá afim, ele não tá afim, ele tá com uma dor e hoje ele não vai fazer aquele. Hoje ele vai só tomar um cafezinho na academia, tá tudo certo. É você ali corrigir uma postura que o cara tá fazendo, às vezes não é nada, né? É dar um abraço. Às vezes o cara tá fazendo, só vai ali, ó, só estica seu braço, não tá legal essa posição. Um toque.
E você sabe que a pergunta que a gente mais recebe hoje é assim: vocês acham que a IA vai substituir? A gente dá risada, né? Assim, vai substituir o quê? O treino de 3 de 10, que já não é bom? Sim. Mas, assim, 3 de 10 vai. O 3 de 10 vai substituir. Agora, assim, essa conexão, como? Explica, como? Não vai. Agora, se você é um professor que não faz isso, com certeza você perdeu emprego. Né? A gente fala assim, cara, se o seu celular for mais legal pro seu aluno do que você já era, muda de área, né? Porque hoje o celular, o smartwatch, ele conversa contigo, né? Olha, tá faltando uns passinhos aí pra você atingir sua meta. Aí ele te manda uma estrelinha. Você atingiu sua meta. Estrelinha. Ele te parabeniza, né? O professor não parabeniza ninguém, ele só corrige. Ele manda até você beber água. Vai beber água. Bota mais peso. Ele só critica. No mínimo 3 vezes. No mínimo isso. A gente Bota mais peso frango. Lembra que eu contei? Tem que tomar cuidado. Os professores têm que ficar ligados nisso. É verdade. Vamos falar um pouco de mercado internacional, né? O Brasil está atrasado ou tem um modelo diferente de mercado? Como que vocês observam esse momento fitness lá fora? Que eu já estive fora, eu acho aqui muito melhor, né? Em termos de academias e talvez de aparelhos, eu não sei. Quero que vocês falem como é que tá esse momento aqui de... a gente estava conversando... Comparando. O capital humano, assim, a gente sempre teve, né? A gente pode discutir se está um pouco melhor ou não, a formação, a entrada... O mesmo papel que as low costs tiveram de democratizar para o cliente final, o EAD teve de democratizar o acesso, talvez, à universidade, ao curso de formação que outras pessoas, de repente, em algum momento não poderiam fazer. Mas com consequências também, né? Então, acho que a gente pode discutir essa questão. Mas acho que capital humano a gente sempre teve, inclusive nessa questão de conexão, melhor do que lá fora. E nesses últimos 20 anos, eu acho que a gente correu atrás de uma parte que era deficitária, que era o projeto arquitetônico e a infraestrutura, o cuidado com os detalhes, equipamentos, ficou mais fácil trazer segurança para cá, segurança. Então, acho que a gente preencheu, assim, chegou junto, sabe? Eu acho que a gente está bem competitivo, de uma maneira geral. O que eu acho que talvez é que falta um pouco mais essa exploração agora além da musculação, além do treino de 3 de 10, sabe? Como que eu posso impactar esse aluno e mostrar para ele que o treino que eu prescrevo aqui na academia, na musculação, ele é importante desde que outras coisas que acontecem na vida dessa pessoa aconteçam também de forma tão significativa. Então, assim, eu ter o entendimento de que eu prescrever um treino de 2 a 3 vezes para essa pessoa e liberar, entre aspas, ela 2, 3 vezes para ela passear com os cachorros, para ela dar um passeio no parque com o filho, é tão importante quanto eu exigir dele vir aqui 5 vezes na semana. Eu acho que lá fora, eu acho que as pessoas têm um entendimento maior da importância do que roda ao redor de uma academia e não ficam tão restritas a isso, sabe? Isso acho que é uma diferença que eu vejo. Até a qualidade, talvez, né? Até de segurança, como você colocou. A qualidade, né? Até do ambiente. Do ambiente e a qualidade do que você veio buscar aqui dentro da academia. Você vai ter mais qualidade aqui fazendo também isso aqui naqueles... Isso. Né? Eu acho que tem... Fora do Brasil, acho que tem muitas coisas muito diferentes, né? A começar pela barreira que o Brasil acabou criando com a regulamentação da profissão, né? É uma barreira. É uma barreira porque na década de 80 e 90, você, por exemplo, como uma excelente aluna que você é, se você quisesse um dia se tornar professora e você tivesse estudado por conta própria... ou mesmo que você já estivesse cursando uma faculdade, você poderia começar a dar aula, né? Lá fora você tem essa possibilidade. Lá fora não existe isso, né? Lá fora não existe negócio de regulamentação. Existem cursos profissionalizantes, até porque se a gente for olhar a Faculdade de Educação Física, não ensina nada de academia, muito pouco, né? Porque a grade da universidade nossa, ela é muito direcionada pro esporte e pra escola. E aí separaram ainda a licenciatura e bacharelado, enfim... uma série de equívocos na minha opinião, que hoje a gente está tentando correr atrás. Então a gente está hoje com uma universidade lá de São Paulo, a Uniítalo, a gente está criando um curso de tecnólogo em educação física que vai ter CREF, só que ele vai se formar em 2 anos com disciplinas específicas. Então, atividades aquáticas de academia, não é para competição,
musculação e a próxima busca vai ser para áreas coletivas, né? Então a gente está tendo que corrigir essas distorções, porque se criou as barreiras, não se fechou as lacunas, porque vamos dizer, você criou a barreira, mas o curso ficou sensacional. A gente alimenta o mercado que mais cresce na educação física, que é o mercado de academias. Não é nem escola, nem o alto rendimento. Porque o alto rendimento é um técnico para o Brasil inteiro, né? Para a confederação. Então você fala assim, poxa, aonde que está esse lugar de cuidar realmente da formação para dizer que o CREF é realmente o credenciador de qualidade? Então, se você não for atrás disso, às vezes você pega até profissionais que não têm, que são melhores do que são melhores. A gente brinca, a Lu dá aula dela, né? E aí, às vezes ela não tem quem dê aula dela, caso ela queira. O aluno não tira férias. Porque não tem quem dê aula dela. Substitua. Cara, e nós, alunas frequentes de 10, que estamos com ela há 10 anos, eu consigo dar uma aula daquela. Eu tô com ela há 10 anos, eu sei faço até a voz dela. Claro, assim. claro. E aí, assim, mas você não pode. E lá fora você tem essa possibilidade. Isso é uma coisa bem legal. Isso é uma coisa. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente entende que o movimento foi um movimento com uma intenção positiva, trouxe uma dificuldade que agora está sendo corrigida, direcionada, redirigida, revisitada. E lá fora, Paty, eu acho que a coisa que mais, assim, além dessa barreira de formação profissional, o empresário lá fora é muito respeitado, né? Então, o cara que vai para os Estados Unidos, por exemplo, quer abrir uma academia, ele chega ali na prefeitura, que lá não é prefeitura, né? Mas ele chega na prefeitura, a própria prefeitura faz o estudo de terreno, de viabilidade, aonde que ele vai buscar mão de obra. O próprio Estado ajuda ele e não se pendura nele. Deixa ele ganhar dinheiro. Então, o cara que ganha dinheiro em uma, abre a segunda. E aí acaba que, em volume, o Estado acaba se beneficiando. Aqui a lógica é inversa. Né? Aqui você é hipertributado, duplamente tributado, triplamente tributado. O professor ganha pouco, o investidor ganha pouco, o aluno recebe pouco. E quem é que ganha muito? Quem está pendurado na estrutura. Então, são coisas que o Brasil, a gente diz, fala, puxa, o empresário brasileiro realmente é um cara que tem que tirar o chapéu. Nossa Senhora, corajoso. Corajoso demais. Uma moda fitness que vocês acham exagerada, só pra gente dar uma relaxada. Uma modinha, que é verdade que a nossa dos anos 80 era o máximo, né? Era o máximo. Era o máximo. Eu não sei. Eu acho que hoje, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que existe um exagero nessa tendência de espaços grandes, muitos equipamentos. Achar que se eu montar uma academia, a maior academia possível, minha academia tem 2.000 metros quadrados, não sei quantos equipamentos, e achar que isso é o segredo do sucesso da academia, sabe? Eu acho que hoje existe esse exagero de achar que mais é o melhor, sabe? A gente Bom senso, né, pessoal? A gente tem bons exemplos de clientes que o espaço nem é tão grande, que o espaço é pequeno, mas ele tem a precificação certa, ele fala com o público certo e esse cara está tendo um índice de retorno, de lucratividade maior do que aquela academia gigantesca com não sei quantos equipamentos, sabe? E maior não significa maior lucratividade, necessariamente. E vocês acham que tem alguma coisa que as academias estão subestimando hoje que vai ser essencial para os próximos anos e eles ainda... A gente não combinou, mas certeza que a gente sabe o que vai faltar. Formação de mão de obra. Formação de mão de obra. Certeza que isso... Que, na verdade, não seria nem uma obrigação da academia, né? É sobre isso que a gente estava falando antes, né? Na verdade, quando você exige um certificado, sem tese... Você está dizendo, se você tem o certificado, eu tenho mão de obra, certo? Você cursou uma faculdade 4 anos. Em tese, o cara que faz uma faculdade de odontologia, ele consegue ser um ótimo dentista. O que faz a medicina consegue ser um ótimo médico. O que faz educação física não consegue ser um ótimo professor de coletivas. Não consegue ser um ótimo professor de musculação. Onde que está o problema? Aí o dono da academia, que já gastou equipamento, que já está pagando imposto, que já está pagando CREF, que já está pagando não sei o quê, tem que pagar de novo. Então, esse é um ponto, né? E eu diria, é um ponto do próprio proprietário? Não seria, mas acaba sendo. Acaba sendo, porque daí ele é responsável por entregar aquilo que ele vendeu, que foi atendimento, ele tem que se resolver com isso. Já está faltando mão de obra hoje, porque quando o profissional, né, ele olha, ele fala assim,
quanto que eu vou ganhar para trabalhar 4, 5 horas aqui? X. Com 3 personagens, eu ganho isso aqui. Então, não sem vou, muita regra, né? sem muita sem ter que Os meus dar horários, sem ter que dar satisfação. Exato. Aí o proprietário do outro lado fala o seguinte: olha, ninguém quer trabalhar. Eu fiz um anúncio aqui, não apareceu ninguém no processo seletivo. Então, a gente já está vivendo esse cenário com o número de academias abrindo e a formação permanecendo do modo como está, o modelo como está. A gente vai ter um sério problema de mão de obra. Sério. A gente tem os condomínios também, que estão cada vez mais equipados com academias e raias. E eu tenho visto bastante condomínio, não só aqui em Florianópolis, com aulas coletivas. Sim. Que eu acho muito legal isso também. Porque as aulas coletivas, no final, Paty, tem aquele papel, né? Que é o papel de conectar pessoas. Independente se eu tô fazendo o exercício perfeito ou não, se eu tô ficando com o bíceps maior ou não, né? Você desce no elevador com a tua amiga, já é pra academia. É isso. Na opinião de vocês, qual é a maior mentira que o mercado fitness ainda conta para as pessoas? Tem alguma coisa assim, uma ilusão? Eu acho que é a mentira do corpo perfeito, né? Acho que o mercado fitness ele foi muito baseado em estética por muitos anos. E a estética é a coisa mais difícil de entregar. Então, eu acho que a gente entrega tanta coisa para quem faz exercício regular, que não necessariamente é estética, que a gente mira o canhão no lugar errado. Se a gente falar assim, dificilmente você tem uma pessoa com exercício regular que tem problema de sono, por exemplo. Dificilmente uma pessoa que faz exercício regular tem pouca disposição. Entende? A gente vai na parte que é mais difícil, que é modificar a composição corporal, porque entram outros indicadores, entra a alimentação, entra o biotipo, entra a herança genética, entra a rotina do dia a dia. Pô, você trabalha o dia inteiro na rua, você vai comer fast food, né? Ou grana, porque na verdade o fast food é mais barato do que você comprar um orgânico, né? Então assim, cara, olha para aquilo que dá para melhorar, né? Então a gente pelo menos, né, tenta sempre orientar o professor, faz a pergunta em 30 dias. Em 30 dias você não muda um corpo, mas você muda um sono. Muda. Em um dia de exercício bem feito, você muda o sono. A pessoa começa a ter endorfina, né? Sim. É outra. Eu sou uma motivadora. Eu tenho vários grupos mesmo. Vamos caminhar, o nome dos grupos. Vamos caminhar, vamos lá, Angels, não sei o quê, bora não sei o quê. E vamos, gente. Eu acordo só a primeira da bom dia em todos os grupos. Bora, eu já malhei. Aí, quem que foi? Quem que não foi? Já a chata. É porque você cria o espaço do lazer ativo, né? Porque você tem vários tipos de lazer, né? Você tem um cara que fica scrolling ali o celular, né? Você tem o cara que é cinéfilo e gosta de ir pro cinema e tá tudo certo. Mas o lazer ativo também é um hábito que é possível você aprender praticando. Sim. E quando você aprende e o teu corpo entende, você não consegue mais ficar sem. Porque, querendo ou não, é um hábito de higiene, né? É a higiene cerebral, é a higiene corporal. Você se sente bem, de bem-estar mesmo. E a higiene, né, Paty? O corpo que sua é um corpo mais limpo. E de toxina, né? Que eu amo. Por que vocês acham que as pessoas... Vai até um pouco assim, que as pessoas entram cheias de motivação na academia, né? Então é vendido lá pra ela. E poucas conseguem ficar por muito tempo. Porque aí vem os profissionais de novo? Vem os profissionais de moço, porque é feita uma promessa de que ali ela vai ser feliz, de que ali ela vai fazer amigos, que ali... Tudo isso que a gente está falando, que pode acontecer. Só que a maioria das academias não se apropria disso. Então, não entrega. Se você me fez uma promessa que você não entregou, eu vou sair. Né? É por isso. Quem gosta deste modelo, vamos colocar assim, de uma maneira geral, as academias como elas estão estruturadas hoje, né? Muito escuras, o piso é preto, o teto é preto, os equipamentos são preto e cinza, aquelas luzes de neon, o som alto e tudo mais. Você fala que isso é um ambiente agradável para quem? Né? Tipo, agradável para uma parcela daquele público. Agradável para tirar um... Agora, se você vai falar, é agradável para minha mãe? É agradável para minha mãe? Não vai ser agradável para minha mãe. Mas a academia vende que vai ser agradável para ela. Ela vai ficar nessa academia? Não vai ficar nessa academia. Esse alinhamento de expectativa e realidade, Paty, é em todos os lugares, né? É todo momento. E como a academia, principalmente as academias multisserviços, né? Tem muitas ofertas, se a vendedora não tiver clareza de fazer esse alinhamento de expectativa e realidade e o professor não dosar, vamos começar só uma vez por semana? Você está saindo do sofá hoje.
Se não for 3 vezes por semana, não vai fazer resultado, não vai dar resultado, né? Aí a pessoa fala assim, tá bom, eu vou vir 3 vezes por semana, no que eu falto um dia, eu falto outro dia, eu falo, tá caro, não vou mais. E desisto. Quantas pessoas pagam, né? Planos grandes. E outra coisa que eu falava muito, né? Foram 10 anos na Sotália. Que, tipo, eu exigia... Tipo assim, pra mim é uma coisa básica. Todo mundo que tá ali tem que vivenciar. Então, como que você quer vender uma coisa que você não sabe sem conhecer? Né? Foi a mesma coisa que isso aqui. Como que eu vou vender isso aqui se eu nunca tinha falado no microfone? Agora eu já sei vender podcast. Aprendeu. Aí eu tive que aprender. Mas eu acho que todo mundo tem que vivenciar, desde a pessoa da limpeza, que vai estar fazendo exercício no abdômen no chão e vai ver, caramba, tá sujo ali. Até o que vai vender tem que saber o que ela tá vendendo. O professor que vai fazer uma aula coletiva vai entender o que aquela aula faz. Sim. Enfim, até o próprio empresário, dono... Sim. Tem que estar ali. Com certeza. Paty, você sabe o que é mais triste? O Gílio comentou do EAD, né? Que democratizou a educação. E sim, democratizou. Mas não a física, né? Porque educação física sem prática não existe, né? Aí o EAD cobriu a educação e deixou a física de lado. Aí a gente pega, por exemplo, estagiários que não conhecem o que é correr, que nunca correu na vida. A gente já fez teste, processo seletivo de natação, que ele tava, o cara não sabe nadar. Ele estava aplicado para ser professor de natação e não sabia nadar. Não, ainda dá. Nós estamos nesse pedaço da vida, entende? Você sabe que em alguns clientes que a gente tem programa de estágio, os estagiários é voluntário, não é pago, e a gente tem mais de 20, 25 estagiários fazendo o programa de estágio, porque eles já perceberam que o curso que eles estão fazendo não vai preparar eles para o mercado. Complicado isso. Ai, que difícil que deve ser essa mão de obra. Tem alguma história marcante de alguma transformação de alguma academia, assim, que pra vocês tem algum caso, assim? Paty deve ter uns... Deve ter um monte, mas me conta um. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Enquanto a Paty pensa no dela, eu acho que... não porque a gente está aqui, mas eu acho que a gente está indo pro 4º ou 5º ano, né, da Sotália. 5º ano. 5º ano da Sotália. A Sotália é um case fantástico, assim, para nós, porque ela já tinha uma cultura muito boa, você fazia parte dessa cultura, você lembra, né, como era essa cultura que era próxima, que era de conexão com o aluno, de conhecer o aluno, mas faltava parte de gestão, faltavam os processos, né? E nesses 4, 5 anos a gente conseguiu transformar aquilo que já era muito bom em algo excelente, né? Sim. Hoje eu fiz a reunião essa semana e estava lá o pessoal com planejamento estratégico, fazendo avaliação técnica de aula, discutindo como que vai melhorar o onboard, integração. Eles falam assim, cara, coisas que não acontecem. Batendo meta, recorde de meta, recorde de um ano atrás delícia. do outro, né? Isso tá aí respondido a pergunta, que legal. Tem algum momento que a consultoria fala assim, deu para nós, agora a gente pode ir embora, mas deve ser uma coisa assim, porque você acaba virando né? Então, Paty, é que na verdade, quando a gente chega nesse ponto, porque assim, a nossa consultoria não é uma consultoria que aprisiona o cliente. A gente faz transferência de know-how. E a transferência de know-how, se o investidor entendeu todo o processo e contratou as pessoas certas e as pessoas estão engajadas, porque também remunera bem, a gente consegue realmente transferir know-how, né? Então as pessoas aprendem. A gente não é aquela que fica escondendo, não, isso aqui eu não vou contar, senão ele vai me demitir, né? A gente faz o contrário. Porque cada cliente novo que a gente pega é um aprendizado para nós. Então a gente brinca que o cinto de 1000 utilidades do Batman, ele vai ficando só maior e mais cheio para quanto mais a gente rodar o mercado. A gente não quer ficar agarrado em um, né? Então a gente tem esse compromisso. E nisso que a gente vai fazendo a transferência de know-how, chega um momento que a gente... Primeiro a gente começa a espaçar as nossas participações, né? Um desmame, vamos dizer assim, porque também os funcionários acabam criando um vínculo de confiança na gente. E aí tem essa coisa do desmame, dizer assim, olha, você pode fazer sozinho, vai que eu tô aqui, vai. Uma hora ele vai, não sente mais a nossa falta, aí a gente fica mais distante um pouquinho, continua no online, até a hora que fala, olha, agora vocês conseguem andar sozinhos, agora se você quiser a gente trabalha por job. E muitos trabalham com jobs para nós, ou abrindo uma nova unidade, ou fazendo alguma coisa que eles não faziam antes. A gente tem clientes, por exemplo, em Porto Alegre, que não tinham piscina, que na hora que foi colocar a piscina, chamou a gente, porque daí ele não tinha piscina, era um pedaço da consultoria que não tinha coberto.
Então, assim, a gente cria, Paty, acho que uma coisa que é bastante importante é a gente customiza cada atendimento para cada funcionário. Isso é uma dificuldade nossa para ganhar em escala. Né? A gente não trabalha com muitos clientes, porque a gente entende que a qualidade está diretamente baseada nesse ajuste fino, né, do teu canal de aprendizagem, do seu tempo, né, da sua herança em termos culturais, o quanto que você consegue alcançar, né, da tua vontade, da tua motivação. Isso vem junto. Bom, eu sou suspeita para falar do trabalho de vocês. Eu nem posso falar muito, porque, né... Eu tive que desmamar. Só faltava ligar. Olha, eu não trabalho mais na Sotália, mas dá pra gente ter uma conversa? Queria agradecer a presença de vocês. Você queria me contar do livro de uma amiga sua? Isso foi uma coisa legal, que é uma ex-professora também, né, que é da geração anterior à minha, que chama Marinês Pereira, que ela se propôs a contar a história da ginástica no Brasil, da ginástica de academia, né? Então ela começou com os profissionais que me inspiraram e a inspiraram, né, que são Mauro Gzelini, profissionais que começaram ali na década de 70, não com ginástica de academia, mas que foram as pessoas que trouxeram a ginástica de academia para o Brasil. E ela vem contando capítulo por capítulo a trajetória de cada profissional que ela teve contato. Que legal. Então ficou legal, porque querendo ou não, com toda essa falta de documentação da época, né, que a gente não tinha celular, não tinha nada disso, né? Não filmava nada, filmava em VHS chovia, perdia tudo, né? A fita enroscava e a gente perdia a fita, né? Nós não temos nada documentado, e ela buscou isso e fez tudo com IA. Que legal. Então ela fazia algumas entrevistas, depois colocou na IA e tá lançando. Então chama... Puxa, agora, Legado de Titãs. Depois a gente coloca ali na... Legal. Legal, na descrição. A galera que é das antigas vai encontrar histórias que foram vividas por eles. Os nova geração vão entender de onde isso tudo surgiu. Coisa boa. Gílio. Imagina, foi um prazer estar aqui. Eu te agradeço, eu sou sua fã. A gente Quantas era vezes eu fã entrei de nervosa. você trabalhando no comercial na Sotália, e agora a gente é fã do seu trabalho. E eu espero que isso aqui seja só o começo, que a gente venha com mais gravações. É um assunto que eu amo falar. Cada podcast que eu faço, eu quero sair aqui profissional da pessoa. Paty, você sabe que vocês estão fechando uma lacuna aqui, que é uma lacuna que a gente mesmo tem, né? Porque como a gente trabalha muito nessa questão do humano, a gente acaba não fazendo isso aqui, né? Então, eu acho que vocês têm um papel super importante de realmente colocar um espaço que possa trazer conteúdo relevante, né? Que através das conexões que vocês têm, né? Que você tem muita conexão, traga assuntos interessantes, né? Porque a internet tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa boa. Eu acho que vocês entram no lugar do muita coisa boa. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai terminar esse episódio, eu de novo emocionada aqui, porque eu trago com amor, né? Os meus convidados aqui. Obrigada e até a próxima.